Boa noite a todos. É um prazer estar novamente com a comunidade de enfermagem paranaense. Hoje, dando continuidade à Semana de Enfermagem do Corém Paraná, nós estamos falando sobre empreendedorismo na enfermagem. No ano de 2021, tendo como meta a grande relevância do empreendedorismo na nossa classe, o Conselho Federal de Enfermagem criou a Comissão Nacional de Empreendedorismo, na qual nós temos representante do Paraná na composição. Pensando nisso, o nosso regional decidiu também criar a Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Corém Paraná. Essa comissão tem o papel importante de instrumentalizar o profissional de enfermagem para a gestão dos seus negócios. Os componentes dessa comissão são, aqui à minha direita, a doutora Letícia Pontes, doutora Valdirene Polônio, à minha esquerda, doutora Quitéria Antunes e Daniele Cordeiro. Então eu passo a palavra agora para essas nossas grandes representantes que vão dar continuidade à cerimônia e vão fazer a sua apresentação. Boa noite a todos. Em nome da comissão, quero agradecer a nossa presidente, a doutora Rita Franz, por estender o convite para que possamos contribuir com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, para que possamos apoiar os nossos colegas profissionais de enfermagem, estando em todas as categorias, para que tenham a iniciativa do empreendedorismo, e nós estaremos sendo apoio para ajudar na capacitação e em tudo que for necessário a todos os profissionais. Boa noite a todos. Agradeço imensamente por estar aqui representando o Conselho. Me chamo Daniele, eu sou profissional de enfermagem há mais de 20 anos e me formei em contabilidade e empreendendo para a sociedade. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e fazer parte dessa comissão que certamente vai contribuir aí com os enfermeiros que têm interesse em inovar e empreender em enfermagem. Olá, nós já estivemos juntos hoje quando falamos sobre alguns enfermeiros que já estão empreendendo, e essa é a comissão do qual eu falei durante o dia, que seria um presente para a enfermagem do Paraná. Meu nome é Valdirene, eu sou formada pela Universidade Federal do Paraná, tenho especialização em desenvolvimento gerencial e estou compondo essa equipe para trazer mais oportunidade de trabalho e de crescimento para a enfermagem do Paraná. Agora eu convido vocês a permanecer aí esperando, que nós vamos só mudar o cenário. Em 10 segundinhos a gente volta para a gente conversar sobre como então empreender na enfermagem. Olá, então estamos de volta. Eu não vou dizer que vai ser uma aula que nós vamos fazer agora, mas nós vamos conversar um pouco sobre como empreender na enfermagem. Porque todo mundo fala, mas como? Né? Afinal de contas, como é que eu faço? Então, só retomando aqui, esses são a nossa comissão, são os membros da nossa comissão. Daniele, Letícia, Quitéria e eu, Valdirene. O objetivo da nossa comissão é estimular e promover a inovação e o empreendedorismo na enfermagem paranaense.
Os objetivos específicos é fortalecer as empresas de enfermagem que já estão ativas, suscitar novos empreendedores e instrumentalizar empreendedores na enfermagem. E eu espero que a gente consiga realizar isso junto com vocês. No dia 20, quando fizermos o encerramento da Semana de Enfermagem, nós vamos passar o primeiro cronograma de eventos, onde nós vamos ter rodas de negócio, nós vamos ter oficinas de negócio para estimular, para instrumentalizar os novos empreendedores na enfermagem. Então, como empreender na enfermagem? O objetivo dessa aula é identificar oportunidade de empreendedorismo na enfermagem, reconhecer as principais etapas do empreendedorismo, fortalecer a enfermagem paranaense, reconhecer a legislação que regulamenta o trabalho autônomo da enfermagem e estimular o empreendedorismo da enfermagem. Então, que ao final dessa apresentação, esses objetivos sejam suscitados em vocês. Mas quando a gente fala enfermagem no mundo dos negócios, parece algo que não soa muito bem, porque a enfermagem ela sempre representou a assistência. A assistência que é prestada lá na unidade de saúde, a assistência que é prestada nos hospitais. Mas quando você fala que a enfermagem está entrando no mundo dos negócios, mas vocês têm capacidade para isso? Ou, como hoje, durante as entrevistas, vocês assistiram, e quem não assistiu, assista, porque está incrível. Você pode até, com os cases de sucesso que nós apresentamos, e se identificar e encontrar a sua área de negócio. Uma das enfermeiras, ela falou assim, que sempre perguntam para ela, mas você deixou de ser enfermeira para ter a sua clínica? Então, hoje nós queremos que a comunidade toda saiba e que você, como profissional de enfermagem, saiba que nós temos oportunidades de empreender em muitas áreas de negócio. Sempre nos viram assim, como anjos, anjos que protegem. Tanto que a gente já foi chamado como anjos de branco. E não é para menos, né? Nós começamos por irmãs da caridade. Então, cuidar, ele sempre foi um ato caridoso. Ele não começou como um ato profissional, ele não começou com embasamentos científicos. Mas cuidar sempre foi uma prática desenvolvida por mães, por freiras, por mulheres. Então, a enfermagem sempre foi vista desta forma, sempre assistencial. E hoje, nós vemos a enfermagem em outras áreas. Nós vemos a enfermagem na ciência, nós vemos a enfermagem com consultórios de enfermagem, atuando na estética, atuando como obstetriz, atuando como consultoras de auditoria, consultoras de negócio, consultoras até de amamentação. Nossa, nós temos muitas áreas, porque o profissional enfermeiro ele sempre foi desenvolvido para atuar na gestão. Nós fazemos gestão de pessoas, nós fazemos gestão da vida do paciente, nós gerenciamos toda uma equipe multidisciplinar para atender um paciente. Então, ninguém mais do que nós temos essa visão de empreender. E empreender para quê? Empreender para cuidar do outro. A assistência, ela sempre foi muito reconhecida. Tanto que quando perguntam para mim, qual é a sua profissão? Eu sou enfermeira. Em que hospital você trabalha? Então, quando eu digo, eu não trabalho em hospital. Eu trabalho numa empresa de atendimento domiciliar. Ou em outras épocas que eu trabalhava em operadoras de saúde. Então, as pessoas achavam estranho. Então, eu acho que você deixou de ser enfermeira? Não. Mas a assistência é o nosso carro-chefe. A gestão também, porque sempre você vê diretora de enfermagem, coordenador de enfermagem, e o ensino também é muito forte. Nós não apenas atuamos em ensino profissionalizante, mas como também nós atuamos em ensino em escolas públicas
trabalhando o aspecto da saúde. E a pesquisa, nós temos muitas pesquisas que transformaram, nós temos enfermeiros pesquisadores que transformaram o que hoje é a enfermagem. Então, sempre essa foi o quarteto que sustentou a enfermagem. Aí vem a inovação. A inovação chama o empreendedorismo. Mas, afinal, como empreender na enfermagem? Porque quando a gente pensa em empreender, a gente já vem na nossa cabeça a seguinte pergunta: por que algumas empresas fazem sucesso e por que algumas empresas fracassam? Nossa, se eu for empreender na enfermagem, será que eu vou ser aquela empresa que faz sucesso? Ou será que eu vou ser a empresa que fracassa? E eu queria dizer para vocês que o sucesso e o fracasso, eles são temporários. O que permanece é a competência. E a enfermagem tem competência. E quando você não tem competência para investir em um negócio, qual é a sua atitude? Você tem que mirar no alvo que você quer. E você precisa se aperfeiçoar. É estudando que vai te dar competência. E a sua competência é que vai te fazer manter por mais tempo no sucesso e não no fracasso. Aí algumas perguntas são importantes nós fazermos antes de empreender. Qual é a sua expertise? O que você gosta de fazer? Né? Você domina o quê? Hoje você está trabalhando com cardiologia, hoje você está trabalhando em transporte de pacientes, hoje você está trabalhando em pronto-socorro, pronto atendimento. O que você domina na enfermagem? Onde o teu coração bate mais forte? Então, essas perguntas, quando você vai respondendo, você vai entendendo qual é a oportunidade que o mercado está disponibilizando para você. Existem empresas de referência dentro daquilo que teu coração está batendo forte? Ou é algo que você teria que criar, algo que não existe? Qual é a demanda que a comunidade tem para que esse negócio que você começa a pensar em fazer dê certo? Porque uma coisa é eu escrever um negócio e outra coisa é as pessoas aceitarem esse negócio. Quem compraria esse produto? Quando a gente fala de produto aqui, eu estou falando de serviço também. Também existem produtos que você pode vender. Nós temos pessoas que criam produtos que vão facilitar a assistência de enfermagem e colocam esses produtos à venda. Por exemplo, quem que criou um estetoscópio? Quem que criou um termômetro? São produtos. Então, você pode se inspirar, e a enfermagem é boa em gambiarra, não é? E às vezes a gambiarra pode ser um produto. E por que não fazer? Isso é inovação. A inovação é o que faz o diferencial da sua empresa. Então, se você já identificou qual é a sua expertise, você sabe aonde o teu coração bate mais forte, tem ou não tem empresas que você pode competir, você identificou a demanda da comunidade, você faz uma investigação e olha, eu acho que comprariam o meu produto. Então, qual é a sua inovação? Qual é a inovação da sua empresa? Afinal de contas, o que é inovar, né? Inovar, antigamente a gente falava um produto de inovação, a gente pensava em algo que fosse criado do zero. E não necessariamente. Inovar é encontrar uma nova forma de resolver um problema. Então, se nós achamos que aquele anelzinho que segura o soro, o frasco de soro, ele é inadequado para um momento de emergência, para qualquer situação, e chega uma hora que ou ele cai, ou ele quebra. Então vamos resolver esse problema? Quando você resolve esse problema, você está inovando.
E inovando, você pode fazer com que aquele produto gere benefícios para muitas pessoas, que possa fazer algum tipo de valor para quem inova, porque você vai gerar benefícios para outras pessoas, mas para quem está inovando também vai ter benefícios. Há um consenso cada vez maior na sociedade quanto à importância da inovação para o desenvolvimento econômico e social. E nós tivemos um exemplo assim recente disso. Um exemplo de desenvolvimento da vacina contra o vírus Covid. Ele foi em tempo recorde. Nós tínhamos anos de estudo para encontrar uma vacina. E nós tivemos um tempo recorde com a inovação que respondeu prontamente à necessidade da sociedade. E, às vezes, nós não precisamos criar uma vacina. Não é isso que eu estou falando. Você não precisa, para inovar, ter um produto espetacular. Às vezes, uma coisinha simples. Um clips, um band-aid é uma inovação. Quantos curativos a gente usava e, de repente, foi lá Johnson & Johnson e inventou um band-aid que é super prático. Quantos curativos novos nós temos, né? E quem que inovou? Apesar de vários casos de sucesso, o Brasil ele ainda não estabeleceu uma posição de destaque no cenário mundial como potência inovadora. Nós estamos na 62ª posição entre 129 nações do Índice de Inovação Global. E eu sempre ouço dizer assim, porque brasileiro é super criativo. Mas, gente, se nós somos super criativos, por que a gente não ganha dinheiro com isso? Se enfermagem faz gambiarra para tudo, por que você não transforma essa gambiarra num produto de inovação? E, quem sabe, numa empresa? E eu gosto muito dessa frase. Eu não sei quem escreveu ela, mas ele diz assim, a distração de uma pessoa é a atração da outra. E isso a gente aplica em muitas situações. Quando você faz uma gambiarra e um teu colega vê que aquilo é uma oportunidade de criar um produto, você se distrai achando que aquilo é só uma gambiarra e o seu colega vai lá e lança aquele produto no mercado. Eu sempre falo que o home care, como é a minha área, a enfermagem se distraiu. E a medicina foi lá e fez a primeira legislação para o home care. E aí, agora a gente tem dificuldades para tomar a frente disso. Às vezes você cria um produto, inclusive vocês vão conhecer a Renata. Renata deve estar nos assistindo agora. Tudo beleza, Renata? A Renata ela criou uma boneca chamada Eva. É uma boneca que você treina nela a hemodiálise. Uma coisa incrível. E ela vai estar aqui na Semana de Enfermagem mostrando essa criação dela. Aí o que ela tem que fazer? Ela tem que patentear isso. Por quê? Porque é um produto que chama atenção. Se ela não patenteia esse produto, a pessoa vai lá, rouba a ideia dela e patenteia primeiro. Então, nós não podemos nos distrair, porque a nossa distração é a atração de outras. Mas vamos voltar então agora para o empreendedorismo. Como é que eu começo a empreender? Anote isso. Primeira coisa, escolhe 3 ideias. Meu coração bate forte, mas ele bate forte para isso, para aquilo e para aquilo outro. Põe num papel. Eu gosto de curativo, eu gosto de cuidar de idoso, eu gosto de criança. Quais são as ideias que você tem de negócio? Esses dias eu estava fazendo esse exercício. Eu coloquei, olha, eu gosto da área de ensino, eu gosto da área de educação, eu gosto da área de gestão. Então eu coloquei as 3 ideias. E agora, qual delas eu preciso me aperfeiçoar mais? Qual delas eu já tenho mais habilidade para desenvolver?
O que eu preciso de reforço das minhas habilidades para eu me tornar uma pessoa competente e começar a empreender nesse ramo. Depois disso, você vai começar a fazer o seu plano de negócio. Descreva o seu empreendimento, o diferencial dele no mercado, qual vai ser a missão do seu negócio. Descreva qual é o perfil dos empreendedores e dos funcionários que você quer. Quais serão os produtos, os serviços e os principais benefícios que vai trazer para a comunidade? Quem serão os seus clientes? Qual vai ser a localização? Você tem que ir pensando em tudo. Qual será o investimento total que você vai precisar? E, às vezes, você tem empreendimentos que você não investe tanto, não. E, às vezes, a gente fica com medo de começar uma empresa, porque diz assim, não, para começar uma empresa precisa ter muito dinheiro. Precisa ter dinheiro, precisa ter reservas, ou, às vezes, a reserva é tempo. Depois que você começa a responder essas perguntas, você utiliza ferramentas que vocês conhecem no dia a dia. 5W2H, PDCA, o Canvas. Eu coloquei esses 3, são os mais comuns, os mais conhecidos. Então você escolheu 3 opções, você começou a pensar no mercado de trabalho. Então agora eu preciso elaborar um projeto. E você tem que escrever esse projeto. É como se você fosse apresentar isso para a sua professora, lá na faculdade, ou lá na escola de nível médio. E eu estou falando isso porque técnico de enfermagem pode empreender, sim. E tem muito técnico de enfermagem empreendendo. E você que é técnico de enfermagem, você que é enfermeiro, você que é auxiliar de enfermagem, quando nós abrirmos nossa primeira roda de conversa, venha para essa roda de conversa, vamos desenvolver as tuas ideias, o teu desejo de empreender. E pega essa ferramenta, o 5W2H. Quem nunca ouviu falar, nas nossas oficinas a gente vai fazer prática disso. Você pega o 5W2H. O que eu quero fazer? Para quem eu vou fazer? Como eu vou fazer? Quanto vai custar? Em quanto tempo isso vai ser feito? E você começa a elaborar o seu projeto. Depois você precisa analisar o mercado. Quem serão os seus clientes? E isso tem que constar no seu projeto. Eu tenho que escrever quem são os clientes, onde eu vou buscar eles, qual é o meu network, qual a faixa etária dos meus clientes, qual o gênero dele, qual o grau de escolaridade, onde é que eles estão. Porque não adianta você, se os teus clientes estão no centro da cidade, você abrir uma empresa lá no bairro. Então, você tem que abrir uma empresa perto do seu cliente. Qual tipo de serviço ou produto esses clientes dessa faixa etária costumam comprar? Onde eles vão para comprar ou para usar o serviço, né? O que levaria eles a utilizar o seu e não de quem ele está comprando? Então, vamos supor, eu quero abrir um consultório de enfermagem. Eu quero abrir um consultório de enfermagem e os meus clientes vão ser idosos, porque eu gosto de atender paciente da terceira idade. Mas qual é a faixa etária? A partir de quantos anos? Homem ou mulher? Qual o grau de escolaridade que eu vou buscar? Pessoas mais simples ou pessoas que têm mais condições de vida? Onde elas estão? Mas esses idosos, eles vão usar o seu consultório de enfermagem e parar de ir no geriatra? Ou eu vou fazer uma parceria com o meu geriatra? Como é que vai ser esse negócio? O que levaria o idoso a procurar você antes de ir no médico? Tem muitas vantagens nisso, mas é um medo que bate na gente. Porque o paciente hoje ele fica quicando de especialista em especialista. E se ele tivesse um enfermeiro gerenciando a saúde dele, passando pelo crivo da enfermagem antes de sair, rodando a cidade atrás de soluções, ele teria um caminho muito mais curto e muito mais efetivo se ele tivesse um acompanhamento de um enfermeiro.
Depois que eu analiso os meus clientes, eu tenho que analisar a concorrência. Qual a qualidade do serviço que o meu concorrente oferece? Quanto ele cobra? Como é que é esse atendimento prestado? Pense em condições de pagamento, horário de funcionamento, o atendimento do serviço, que horas que você vai atender, que horas você vai entregar o seu produto. Você vai dar desconto? Com a primeira consulta, você vai dar desconto? Aí, se você quer abrir uma empresa de transporte, então, nossa, quantas empresas de transporte de pacientes tem na cidade, mas qual desconto eu daria? Como é que eu ia atrair a pessoa? Então, eu tenho que estudar o meu concorrente. O que faz com que os clientes busquem aquele serviço? E como eu vou fazer para eles deixarem de buscar aquele serviço e buscar o meu? Qual é o diferencial do meu negócio? O que fará com que os clientes comprem comigo e não com um concorrente? Olha, essa aula vai estar disponível no YouTube. Você pode pegar essas perguntas e ir respondendo, e ir fazendo o seu plano de negócio. Aí eu tenho que analisar os meus fornecedores. Nossa, até isso, sim, é fundamental. Eu preciso saber quem são os meus fornecedores. Vou ter fornecedor para o quê? Às vezes é só para produto de limpeza, às vezes é material de curativo, às vezes são equipamentos. Eu tenho que conhecer os fornecedores, entender como eles estão oferecendo o preço, as condições de pagamento. Porque hoje, se você vai trabalhar com uma operadora de saúde, você presta um serviço hoje, você vai receber da operadora de saúde, às vezes, 60, 90 dias depois. Mas você comprou um produto e você teve que pagar em 15 dias. Então, você precisa fazer essa negociação. Ou você precisa ter um fundo de reserva, né? Quais são as quantidades mínimas de pedido para cada um deles? E se isso se enquadra no seu plano. Então para eu comprar num determinado fornecedor, eu tenho que comprar R$200 por dia. Mas eu só preciso de R$50. Então, será que não é o caso de buscar um outro fornecedor? Qual o prazo de entrega? Que o teu cliente tem pressa? E onde os fornecedores estão localizados? Então, a análise de mercado você pode fazer por si ou você pode contratar uma empresa para fazer essa análise de mercado. Existem muitas empresas especializadas nisso que pode facilitar a tua vida. Mas assim como eu, a gente sabe que nós poupamos em tudo, e eu sei que você que está a fim de abrir uma empresa, você vai fazer por conta própria para economizar um pouquinho e investir mais na sua prestação de serviço, né? Nós agora, eu vou convidar, para dar continuidade nessa conversa, a Daniele Cordeiro. Daniele é uma profissional que eu conheci na enfermagem e ela tinha um potencial incrível e ela não se cabia dentro de si, né? Então ela buscou uma área que é desafiadora e essa área ela vem hoje somar conosco. Hoje ela atua na área de contabilidade, mas a paixão pela enfermagem permanece. E o desejo de ajudar profissionais de enfermagem como você, ela tem de sobra, e por isso essa noite ela vai conversar um pouquinho mais da parte prática da abertura da empresa. Então, com vocês, Daniele Cordeiro. Obrigada, boa noite. Primeira pergunta que um futuro empreendedor faz é se eu preciso de um contador para abrir uma empresa. Sim, você precisa de um contador por diversos motivos. Um deles é porque existe uma burocracia muito grande documental, existe uma legislação muito forte no Brasil de obrigações acessórias para o fisco, para o governo, e quem sabe fazer isso, o profissional habilitado é o contador. O contador também ele pode seguir com você no planejamento estratégico, na prévia antes de você abrir a empresa. Então, uma das grandes perguntas eu respondo de forma categórica, sim, você precisa de um contador independente do porte da empresa. Nesse slide, nós elencamos as principais
perguntas e o passo a passo para uma abertura de empresa. Eu vou explicar um a um. Aqui nós vamos explicar sobre a quantidade de sócios, atividade desenvolvida, local da empresa, o que é um capital social, tipo de natureza jurídica, regime tributário e como que é a infraestrutura, o compilado de tudo isso. Qual é a quantidade de sócios que eu preciso para abrir uma empresa? Hoje, com legislação recente, ele pode ser de 1, 2 ou mais sócios. Tudo depende do teu planejamento, depende da estratégia, depende da empresa que você quer abrir. O que muda a natureza jurídica? O que é uma natureza jurídica? É a essência, é a forma da empresa. Lá serão definidas várias regras e também o direcionamento jurídico da empresa. E ter sócio, eu sempre digo que é uma relação de confiança e afinidade. Você pode empreender sozinho e você pode empreender com um colega. E a afinidade e a confiança é uma relação fundamental que não pode ser deixada de lado nessa decisão de composição de sócio. Bom, agora você precisa definir qual é a atividade da sua empresa, e isso nós chamamos de CNAE. O CNAE é a classificação nacional da atividade econômica, é como se fosse o CPF da pessoa. No planejamento estratégico da abertura de empresa, você precisa estudar a atividade e ela tem que corresponder ao que você vai entregar para a sociedade, sendo um produto ou um serviço. E no Brasil isso é muito bem segmentado e ele é bem objetivo. Nós deixamos um exemplo aqui no site do IBGE, no Concla, onde você coloca a palavra-chave da atividade que você quer entregar ou do produto, e ele vai te dar um código, uma classificação do que compreende e do que não compreende aquela atividade. O que não pode ser confundido com o CNES. O CNES é o Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde. Lá, depois que ele está aberto, dependendo do porte, dependendo da empresa, você pode ter a necessidade ou não de registrar o seu estabelecimento. O CNAE aqui uma página bem clara para você consultar. Vocês podem até fazer esse teste. Consulta o estabelecimento, digitar o nome de um hospital, de uma clínica ou de um profissional da área, vocês vão encontrar uma série de pessoas registradas ali, de empresas. Qual o local da empresa? Como é que funciona isso em termos técnicos também? Hoje você tem duas possibilidades. Você pode definir o ponto que a gente chama de domicílio tributário, que é o escritório administrativo. Ou seja, a empresa tem um endereço, mas ele não tem atividade no local. E também, por sua vez, você pode decidir abrir uma estrutura física, que a gente chama de ponto fixo ou estabelecimento fixo. Tudo isso faz parte do processo de abertura da empresa, mas você tem que discutir com o seu contador. Você precisa de alguns documentos e um fundamental que sempre o cliente pergunta, mas eu preciso mandar é o IPTU. Lá tem a indicação fiscal que as prefeituras utilizam para dizer se está ok ou não o seu ponto, o seu estabelecimento. Porque tem zoneamento, tudo isso, para vocês terem uma ideia, influencia. Eu não posso abrir a empresa em qualquer lugar. Também existem regras. E no Brasil afora, cada prefeitura tem a sua regra. Afinal, o que é capital social? É uma grande confusão. Definição básica do capital social será o percentual e o valor necessário do corpo societário ou do único sócio necessário para abrir a empresa. Eu coloquei um exemplo aqui no slide. O sócio A, ele tem 51%, logo ele tem 2.550 cotas de 5.000, ele tem R$ 2.550 em capital social. O sócio B tem 49%, com 2.450 de cotas, R$ 2.450 em capital social, totalizando 100%, totalizando 5.000, totalizando 5.000 quantidades de cota. É assim que você define no teu contrato social, que é um instrumento jurídico que define toda a essência da empresa. Natureza jurídica precisa ser escolhida, porque existe um caminho enorme no Brasil que te define para onde você vai. Mas um ponto principal aqui no nosso segmento é que o microempresário individual, não pode ser da enfermagem.
A enfermagem é uma atividade, é uma profissão regulamentada por um conselho. E profissões regulamentadas pelo conselho não são permitidas para o microempresário individual. O microempresário individual ele surgiu para formalizar algumas profissões que foram informais durante ao longo de anos, que não é o caso da enfermagem, assim como outras profissões na área de saúde. Isso é bem importante frisar. Não tem condições, não tem brecha, não tem nenhum caminho que um profissional de enfermagem que entre numa sociedade com atividade de enfermagem seja MEI. Se você ouviu, está errado. Então, quais são os tipos de natureza jurídica que se aplicariam à enfermagem, por exemplo? Eu posso ter uma sociedade empresária limitada que corresponde a 2 ou mais sócios. Uma sociedade simples pura, que é uma empresa com característica específica de atividade profissional. Ela, teoricamente, não tem atividade comercial, mercantil, como o comércio, por exemplo. Ela tem uma tratativa específica. Mas é uma possibilidade em uma empresa constituída por profissionais da saúde que tem a mesma profissão. A Eireli, uma empresa individual de responsabilidade limitada, que não está, as pessoas não abrem mais, porque você tinha que ter um capital social legalmente muito alto. Então, hoje, cada vez menos pessoas abrem Eireli. E recentemente, a sociedade unipessoal. Você, sim, pode abrir uma empresa, né, o que tem personalidade jurídica, regra jurídica, só você, um único sócio. E a cooperativa. Então, como será a infraestrutura e o processo de abertura da empresa? De forma bem resumida agora com tudo que a gente falou. Escolher o contador, você precisa reservar, se não tiver uma sede, né, que vai vender produto, que seja muito grande, para você focar no custo, você ter uma ideia hoje. Não, qual é o custo para eu abrir a empresa, para eu começar? Você precisa reservar entre 2 a 3 mil reais, dependendo do tipo da empresa, para esses custos diretos que você vai ter com os órgãos, nesse processo desde da escolha do contador para a abertura de empresa, as taxas, até o registro no conselho. Definir o código de atividade, como a gente já explanou, escolher o local e definir o capital social, e depois dessa empresa aberta, você vai seguir em outros pontos. Por exemplo, regime tributário da empresa. Você tem um tempo para escolha, você também tem que discutir isso com o seu contador. Hoje, no Brasil, nós temos o Simples Nacional, o lucro presumido com ISS fixo, é um benefício fiscal que a prefeitura lhe dá, tem algumas regras específicas, né? Hoje a gente está trazendo de forma bem abrangente esse processo, mas ao sentar com o seu contador, você vai ter isso mais detalhado. E o custo médio em percentual de imposto sobre o faturamento, o que é o faturamento? É aquilo que eu vou emitir de nota, é aquilo que eu vou vender, ou de produto ou de serviço. Você tem, dependendo do regime tributário que você vai escolher, entre 6% a 20% do teu faturamento. Então, para você ter uma noção global do que é esse custo, mas como é que eu começo? Né? Porque hoje a sociedade diz, nossa, como pessoa física, o custo tributário é muito alto, eu pago 30% de imposto de renda, mais 11% a 20% de INSS. Então, a pessoa jurídica, dependendo do teu faturamento, dependendo da natureza que você escolhe, você tem um benefício fiscal. Para finalizar, depois disso você definiu a natureza jurídica, enviou os documentos dos sócios, documentos básicos do imóvel que você escolheu, definiu o regime tributário com o contador, você precisa registrar a empresa no Conselho Regional de Enfermagem para empresas de enfermagem. A empresa ela só é regular perante a sociedade registrada no Conselho. Não tem como deixar, não, mas só um pouquinho. A partir do momento que a empresa está ativa e ela está atuando, entregando produto e serviço para a sociedade, ela tem que estar, e é o último passo, devidamente registrada no Conselho. Em algumas situações, você vai cadastrar no CNES. Vai depender se você quer credenciamento com convênio ou não, mas isso depende muito da atividade. Encerrando, caso vocês tenham dúvida, pode mandar no nosso chat.
nós vamos tentar responder aqui. A única jornada impossível é aquela que você nunca iniciou. Ou seja, eu sempre digo, o não a gente já tem, né? A gente tem que ir atrás do sim, tem que ir atrás do empreendimento, tem que ir atrás do negócio, né? A gente precisa sair da zona do conforto. Você não vai saber se você não tentou. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos todos os dias. Outra fala que eu gosto muito é: a riqueza está nos detalhes. Então, o sucesso você chega no sucesso ponto a ponto, um dia após o outro, planejando e sendo persistente. Abrir uma empresa tem uma série de curvas, manter uma empresa também, mas se você tiver foco, determinação, planejamento estratégico, utilizar todas essas ferramentas que foram apresentadas para vocês, sem sombra de dúvida, o sucesso é garantido. Nós estamos deixando aqui o nosso e-mail. Só um pouquinho, que eu errei o e-mail aqui. Mas fazer ao vivo é assim, né? A gente erra. Então, o nosso e-mail é crieparaná@corempr.gov.br. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar no chat. Nós vamos estar acompanhando o chat para responder. Se vocês quiserem participar dos nossos cursos, nós vamos colocar todos eles disponíveis no site. Serão cursos presenciais, não serão cursos online, porque nós precisamos fazer na prática. E esse e-mail também para vocês encaminharem perguntas, dificuldades que a gente possa responder durante quando vocês precisarem. E para encerrarmos hoje, gostaria de convidar vocês amanhã. Nós teremos uma reprise do protagonismo político da enfermagem, onde nós fizemos um talk show muito interessante. Assistam. Essa nossa apresentação será repetida no domingo e na segunda-feira nós vamos falar sobre inovação também. Nós vamos apresentar casos de sucesso e assim vai, a semana toda. A Semana de Enfermagem está cheia de novidades, cheia de histórias inspiradoras para que você possa se identificar, para que você possa crescer profissionalmente. Um abraço a todos e até a próxima.